Maio é um mês de congregação para a cultura e a religiosidade de matriz africana no Rio Grande do Sul. É que vai ser realizada aqui em Porto Alegre a segunda Conferência Estadual do Povo de Terreiro. Por isso, no programa desta semana, vamos falar sobre esse evento que, além de contribuir para a elaboração de políticas públicas para as comunidades de terreiro, também fortalece os laços entre os municípios que têm em comum a defesa e a valorização das tradições afro-gaúchas. A conferência, que reúne lideranças de terreiro de 68 municípios gaúchos, vai acontecer na capital nos dias 12 e 13 de maio. E para falar sobre a expectativa e a relevância desse evento, estão aqui comigo duas mulheres de axé. Sani Figueiredo, multiartista, ativista do Movimento Negro Unificado e gestora da política de promoção da igualdade racial do Rio Grande do Sul. E também Nina Fola, multiartista e produtora cultural, socióloga e pesquisadora sobre tradições afro-brasileiras. Sejam muito bem-vindas. E antes de iniciarmos essa conversa, vamos ouvir o que alguns líderes de terreiro falam sobre esse encontro. Meu axé, meu agô, minha bênção aos mais novos e aos mais velhos, sobre a importância da segunda Conferência dos Povos de Terreiro, que é um marco significativo para as regiões de matriz africana e para a valorização da cultura negra do Rio Grande do Sul. Este evento promove o fortalecimento das políticas públicas voltadas às comunidades de terreiro, combatendo o preconceito religioso e garantindo respeito às suas tradições. Para a cultura negra gaúcha, a conferência representa um espaço de resistência e celebração, onde as raízes africanas são reconhecidas como parte essencial do patrimônio cultural do Estado. Significa que nós estamos, desde sempre, resistentes na nossa condição de um povo que também ajudou a construir, a pujança desse Estado. E se somos gaúchos, se somos o Estado que mais se autodeclara da tradição de matriz africana, é importante que possamos estar presentes e atuantes em relação às políticas públicas para o povo de terreiro, para a comunidade afrodescendente. Vamos em frente e que possamos fazer uma conferência que seja, mais uma vez, um avanço. A expectativa para o evento é grande. Sani, eu começo com você. Antes da gente falar o que vai acontecer nesses 2 dias de evento, eu gostaria que você falasse as etapas para a organização da Conferência do Povo de Terreiro, quem são as pessoas e entidades envolvidas, a expectativa de público e quem é que pode participar. Então, eu agradeço o convite, Clarissa. Quero agradecer também a todos e a todas que, de uma forma direta ou indireta, participaram para que esse momento aconteça. Para nós, enquanto mulheres de axé, enquanto povo de axé, é uma grande vitória nós conseguirmos, depois de tanto tempo, realizar a nossa conferência. São mais de uma década que nós estamos aí pleiteando para que a nossa conferência ocorra e nós sejamos, de fato, ali, então, possamos concretizar as nossas pautas e as nossas demandas. Buenas, dito isso, com relação ao processo de organização da conferência, quando nós entramos em 2023, esta conferência já estava sendo organizada pela gestão anterior. Quem me antecedia nesse processo, à frente desse processo, era o então gestor do DDHC, que era um departamento de direção geral ali da Secretaria de Direitos Humanos. Quando nós entramos em 2023 e ele já estava desde 2022 acontecendo. Então, nós temos os 68 municípios, a conferência ela já estava articulada administrativamente e é uma coisa que eu sempre trago, e agradeço por essas organizações e parabenizo esses municípios que se auto-organizaram, porque tiveram conferências que foram muito difíceis de acontecer, porque a gente sabe da resistência, de entender que quando se fala de povo de terreiro, se fala para além da religião,
né? Se fala de política pública para uma população invisibilizada há muito, tanto que a conferência vai acontecer depois de 10 anos, né? A segunda. E aí, então, quando nós assumimos, nós identificamos uma série de situações. Dentre elas, a falta do previsionamento financeiro para esta conferência, que foi o que acabou também, né, nos travando, em parte, para poder administrar esse processo. Não se faz política pública sem investimento financeiro. A gente precisa pensar sério sobre isso. Quando nós entramos, eu tenho formação também, né, dentro do campo da economia, então a primeira coisa que a gente identifica é isso. E aí começamos a correr atrás, então, para fazer a organização. Foi uma conferência sofrida, aliás, um processo, né, sofrido, quase que um processo gestacional, né? Então, com várias etapas ali, vários adiamentos, né? Até que nós entendêssemos como é a coisa pública e como essa coisa pública funciona. E porque também é novidade para nós, né? Eu venho, então, a assumir um departamento enquanto diretoria, onde todos os meus servidores são novos, né? Então, eles vieram no último concurso e eles também não sabiam muito bem como era o funcionamento, não existia uma memória, né? Porque todos eram novos. Então, tudo isso foi fazendo parte deste processo, que, né, acaba hoje a gente tendo esta certeza da realização da conferência, né? Agradeço aos deputados que nos auxiliaram também. A gente tem 2 emendas parlamentares, uma da deputada Luciana Genro, outra do deputado Matheus Gomes, para nos auxiliar na organização desta conferência, porque a estrutura governamental, né, do Estado do Rio Grande do Sul também vê enquanto novidade este investimento. Então, nós fizemos ali uma série de inserções para poder garantir este investimento econômico. E além do governo do Estado, Sani, sociedade civil, ONG, só para a gente entender um pouquinho a dinâmica de uma conferência, né, e dentro de etapas ou hierarquias, não sei como é que a gente pode usar essa expressão. Então, dentro dos municípios, né, a sociedade civil, as ONGs, as OSCs, se organizaram junto aos conselhos que realizaram. Certo. Ou via conferências livres. Tivemos conferências regionais também, né? Então, as ONGs vieram organizadas por ali, as associações, as terreiras, enfim, organizadas através destes conselhos. Existe, na realidade, uma comissão organizadora dessa conferência, que foi criada lá ainda na gestão do José Zanirati. Então, essa comissão organizadora, ela previu membros da sociedade civil e do governo, né, do Estado, para serem os validadores, para nós auxiliarmos neste processo. Certo. E, a partir daí, a gente faz esse trabalho de participação social transparente e ampla para poder atender a população de terreiro. Ao longo do programa, a gente vai falando um pouquinho mais sobre o funcionamento da conferência, que me parece ser bem complexo. Nina, eu queria ver com você os aspectos sociais, culturais e políticos dessa congregação, dessa união de pessoas de diferentes municípios do Estado para tratar também de religiosidade, mas de outros aspectos. Sem dúvida. Também agradeço o convite, é um prazer estar com vocês, Sani e Clarissa, falando desse tema que é tão importante para a comunidade negra do Brasil, né? Primeiramente, dizer que o povo de terreiro do Rio Grande do Sul é invisibilizado no Brasil todo, né? É muito difícil de entender o que a população negra desse estado produziu e produz, né, como cultura, porque é invisibilizado. É bem importante destacar isso. E aí, também dizer que o Conselho, né, e eu participei dessa história, né, e trato ele em trabalhos acadêmicos meus, de construção desse Conselho, que é o único conselho no país, né? Não existe Conselho de Política Pública para o povo de terreiro nesse país, senão aqui no Rio Grande do Sul. E isso é um reflexo de como o movimento social negro no Rio Grande do Sul se organiza, que é sempre muito avante, muito preconizador de fatos históricos, né? Haja aí o cinquentenário, ou mais que cinquentenário, do 20 de novembro, que parte daqui. Então, como um movimento social exemplar, ele não é só um movimento social de política pública, é um movimento de reafirmação de identidade, é um movimento que pôde dizer para o Brasil que a gente tem esse número, e é o conselho, o grupo de conselhos que diz esse número que a gente está usando aí, 65 mil terreiros no Rio Grande do Sul, é a partir desse movimento, né? E que pauta muito
também essa cultura que é de matriz africana, é afro-brasileira, é afro-indígena, e nesse estado que não é de maioria negra, né? Então, também... O movimento de povo de terreiro é também para dizer que a possibilidade, talvez, de uma política antirracista ou de pensar o progresso, né, de uma boa convivência entre raças seria a partir dos terreiros, né? Então, acho que é fundamental a valorização desse movimento, é fundamental a gente pensar isso como uma reparação histórica, como algo que esse povo que construiu, como bem disse a Sandra Lee, o pai Valdir, o povo que construiu esse Estado, construiu esse Brasil, ter essa oportunidade de estar reivindicando seus direitos através das políticas públicas. É verdade. Sani, nesses 2 dias, quais os assuntos que serão abordados? Quais as demandas do povo de terreiro? A conferência como um todo, ela tem os eixos balizadores, né? Que estão com nomes grandíssimos, então eu não vou falar os nomes todos aqui, senão vou usar todo o tempo da entrevista para falar os nomes de cada eixo. Mas, brincadeiras à parte, o que vinha sendo discutido, né, e é uma coisa que o que há em comum entre todos estes municípios, os 497 municípios gaúchos, passa pela questão da violência, né? A intolerância, o racismo religioso é muito potente no estado do Rio Grande do Sul, né? Como bem disse aqui a Nina, né? A grande pesquisadora, e para mim é uma honra estar aqui ao seu lado. A gente tem no estado do Rio Grande do Sul uma maioria não negra. E, ao contrário de muitos, se não dos demais estados, a matriz africana no Rio Grande do Sul também reflete isso. A maioria dos nossos pais e mães de santo, chefes de terreiro, são não negros. E, no entanto, eles também sofrem o racismo, porque a fé e a crença que eles desenvolvem é negra. Então, isso são assuntos que vão ser discutidos dentro da conferência. Então, estamos aí preparando, né, essa conversa. Nós vamos ter aqui 2 grandes nomes como nossos convidados, né, são os hóspedes oficiais do estado do Rio Grande do Sul, que é o professor Jairo, que traz, né, essa reflexão, né, do que é o conceito do povo de terreiro. Porque essa nomenclatura, povo de terreiro, ela é daqui também. Então, quando se fala em povo de terreiro, se fala em Rio Grande do Sul. Certo. Né? E também teremos o professor Édio, que está vindo também fazer essa discussão, né? Então, juridicamente, sobre esta população. Então, esses assuntos irão atravessar, então, a nossa conferência também. Nina, a conferência com certeza vai estar repleta de batuqueiros. Eu adoro dizer essa palavra, batuqueiros. Porque aqui no Rio Grande do Sul, a religião africana que moldou a identidade do gaúcho é o batuque. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa peculiaridade. O que nos difere e nos aproxima, né? Certo. Com essa diferença, né? Da termologia. Tem várias coisas que a gente pode falar e a coisa está bem fresca porque eu estou aí terminando uma tese sobre isso na sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que nos aproxima? Vamos falar primeiro no que aproxima. Temos poucos minutos, já te adianto, tá? É a língua, a matriz, as divindades, os orixás. Isso nos aproxima e isso as mitos, né? Isso nos aproxima. O que nos difere talvez seja a origem também. A gente não tem a mesma origem que o candomblé da Bahia, com as grandes iás, né? Não vou citar o nome delas aqui que eu posso me perder também. A gente tem uma outra origem, a gente sai desse porto de Rio Grande, a gente não sai de Salvador e do Rio, e a gente tem as nossas peculiaridades que eu fico pensando, elucubrando, criando hipóteses, que seja por conta, junto com outros intelectuais, claro, que é por conta do clima e dessa história que a gente tem, que é bem diferente. Mas a gente é um primo, né? É um primo próximo. Uma definição do batuqueiro. Uma definição do batuqueiro... Se pudesse dar em uma frase, como Nossa, mãe! Uma definição do batuqueiro... Eu acho que o batuqueiro assume essa palavra batuque, que foi tão pejorativa, né, como um status de honra. Né? E o batuqueiro, ele se diz de religião. Eu adoro isso, né? Assim, é uma supremacia de pertencimento que é muito interessante e que é muito positiva. Ok. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta e continuaremos falando sobre a Conferência do Povo de Terreiro.
Estamos de volta e seguimos falando sobre a segunda Conferência Estadual do Povo de Terreiro. Vamos ver mais algumas falas de quem está se preparando para vir ao evento que acontece aqui em Porto Alegre. Nós precisamos que todos que estão organizados, os delegados eleitos nas suas cidades e os demais convidados, se façam presentes, para que juntos possamos pensar em políticas públicas, sim, necessárias para que possamos, enquanto povo de terreiro, estarmos sendo alcançados. Momento de trazermos as nossas demandas dentro das nossas cidades, as nossas angústias, anseios e até mesmo ideias de projetos. A cultura negra gaúcha é um dos pilares da identidade do nosso estado, mas historicamente tem sido invisibilizada. A conferência é uma oportunidade de afirmar que o povo de terreiro tem lugar, tem história, tem força e exige respeito. Meu papel aqui é somar, apoiar e seguir aprendendo com quem vive na pele e na alma os impactos do racismo. Essa luta é coletiva e a conferência é um passo fundamental nessa caminhada. Todos engajados para essa conferência. Queria conversar com vocês, né, diante desse engajamento de todos os pais e mães de santo que aqui falaram, né? Qual é o papel do poder público, já que ele está dando esse suporte para esse evento, no que se refere às culturas tradicionais de matriz africana? Enquanto poder público, é o nosso dever, né, neste momento, principalmente, dar condições de dignidade para apresentar, né, a existência dessa população. Porque nós temos conversado muito, foram feitas plenárias regionais, né? Então nós fomos, e eu fiz questão de ir em todas, não teve uma que eu não fui, nas plenárias regionais de mobilização para esta conferência, né? Tomando aqui as palavras da mãe Paula, que é da região do litoral, é nosso dever, enquanto gestão pública, levar informação para os municípios de que é importante a presença de cada um deles. E eu, enquanto gestor estadual, eu consigo mobilizar e sensibilizar aquele gestor municipal que estava resistente a essa ideia, né? Que nós tivemos aí um avanço muito grande nesta política que busca, né, invisibilizar e desmobilizar, na realidade, essas políticas públicas para essas populações invisibilizadas, né, vulnerabilizadas. Então, a gente foi nessas plenárias, o Estado deu esse aporte, esse suporte, não fui só, né, então houveram membros também da comissão organizadora da conferência, né, sociedade civil que foi junto, então nós conversamos com os delegados, conversamos com o poder público local, né, da localidade, para poder trazer essa importância. E, para além disso, também subsidiar financeiramente, que o que nós falávamos no início sobre a questão do investimento. Esta é a maior conferência que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Talvez a maior de alguns anos para cá. Então, ela é uma conferência que ela está previsionando um número de 450 delegados, né, titulares, que são as pessoas que vão ter a voz, vão ter a fala, enfim, e o voto. Então, 450 pessoas que vão ter hospedagem e alimentação, respeitando a tradicionalidade. Pela primeira vez, o estado do Rio Grande do Sul senta, escreve um termo de referência, que é o TR, que subsidiou a licitação, aonde nós dissemos, nós temos restrições alimentares enquanto população tradicional de terreiro e queremos respeito a isso. Então, as empresas que vierem via licitação, certo, elas precisam estar preparadas para receber e para atender essa população. Então, é isso. O Estado está dando esse aporte, esse subsídio, né, também estruturante para que o evento da conferência, para além do que aconteceu anteriormente, o evento da conferência seja um evento com dignidade para a nossa população. Eu faço a mesma pergunta para você, Nina, mas nós estamos falando aqui não só de religião de matriz africana. Eu acho que tem a cultura, tem a história e tem um processo, né, que envolve isso, atrelado à justiça e reparação. Queria que você falasse um pouquinho mais, que argumentasse por que o Estado não só pode, como deve dar suporte a eventos como esse. Nós estamos falando de um Estado democrático de direitos, né? E de um Estado também que reconhece, a partir da Conferência de Durban, né, lá em 2001, que é um Estado racista, né? Que estruturalmente se organizou até então
como sendo racista. Então, só para a gente ter uma gestora, mulher negra, de axé, a gente já está entendendo que o Estado deva estar fazendo políticas públicas de reparação à história de vulnerabilidade que causou para esse povo que construiu esse país. Então, é nessa perspectiva que a gente está falando e que inclusive, né, quando a Sani falou que povo de terreiro é uma expressão daqui, a gente cunhou esse termo para dizer que somos povo. E se somos povo, a gente não está falando de religião. A gente está falando de existência, de sobrevivência, de redução da mortalidade da juventude negra, de redução da violência policial. Enfim, a gente está falando sobre a incidência que se dá, e a gente sabe, qualquer pesquisa que a gente vai fazer de vulnerabilidade ou de... os dados de vulnerabilidade estão principalmente entre as pessoas negras e entre as mulheres negras. Então, isso são dados, são fatos reais que caracterizam que esse Estado é racista e que ele precisa fazer não só essa política pública, eu falei aqui da política de reparação em cotas no serviço público, né, e a gente ter pessoas negras, mas também de conferências, de eventos, de outras tantas coisas, incidência. Isso é um rol das ações afirmativas que estão ali descritas no Estatuto da Igualdade Racial, que é o nosso grande marco legal, né? Se nós analisarmos aqui 3 mulheres pretas num programa de TV aberta. Exato. Muita coisa para pensar e refletir sobre isso. Não teríamos tempo para isso. Sani, fala um pouco da política de promoção da igualdade racial do Rio Grande do Sul, do qual você é gestora. Rapidamente, né? Porque a conferência é um dos eventos que está sendo organizado, mas eu acho que a pasta abrange muito mais do que isso. Rapidamente. Bom, a pasta, nós no caso, né, o nosso departamento, ele atua com 5 populações. A população negra, quilombola, o povo de terreiro, também a população indígena e a população cigana. Tendo isso posto, quando nós entramos em 2023, uma das primeiras coisas, conforme eu já mencionei aqui, eu venho de uma formação, né, no campo da economia, sabendo que sem dinheiro não se faz política pública. Como é que se pensa o dinheiro numa estrutura que é uma estrutura governamental? Plano plurianual. Vamos prever os nossos eventos, os nossos produtos, mas primeiro eu tenho que convencer o Estado. Então, quando nós entramos, nós conseguimos fazer este convencimento junto aos técnicos, né, que pensam aí a estrutura geral do Estado, que é a nossa SPGG, e conseguimos implementar pela primeira vez a discussão, enquanto macro problema no Estado do Rio Grande do Sul, o combate ao racismo. A partir daí, nós conseguimos, então, configurar uma ação programática que gera uma série de produtos, dentre eles a entrega das conferências, que é a ação programática de combate ao racismo e desigualdades étnico-raciais, substituindo uma anterior que existia, que falava que era o combate à fome e desigualdades sociais. Ora, a fome é um produto do racismo. A fome não é a causa. Então, nós conseguimos fazer esse convencimento, graças aos conhecimentos que temos junto à sociedade civil, movimento negro organizado. Então, tudo isso balizou para que a discussão fosse feita. Tendo isso em vista, começou a se pensar todas essas populações etnicamente diferentes, na visão da estrutura institucional. Com isso, e esta ação programática, nós começamos a fazer várias construções. Fortalecimento dos conselhos. Hoje, já temos garantido para todos os conselhos estaduais, estamos pleiteando fazer essa continuidade, né, esse espelhamento nos municipais, mas, a princípio, os conselhos estaduais, o CEPI, que é o nosso Conselho Estadual dos Povos de Terreiro, o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, o Conselho de Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul, CPTERS, e um novo conselho que está surgindo, que é o Conselho CEPOCI, que vai tratar das pautas ciganas no Estado do Rio Grande do Sul. Todos eles já têm garantido uma rúbrica própria. Então, não vai precisar depender da boa vontade do gestor, porque amanhã depois talvez Sani Figueiredo não esteja aqui. A gente não sabe onde Sani Figueiredo vai estar. Então, e isso é importante, porque é a organização da sociedade civil podendo decidir sobre os projetos que quer aplicar e quer trabalhar dentro da política pública. E ainda que as religiões de matriz africana se diferenciem pela sua pluralidade, na forma democrática, né? Na minha opinião, é uma das religiões mais sofisticadas que existe. Mas eu acredito que o machismo também deva permear, né? Claro, é óbvio que uma terreira, um terreiro, um ilê,
né? Ele é permeado pelo machismo, pelo racismo, né? Pelo classismo, né? Por todas essas questões, né? Mas o que é dado e o que é colocado é que a maioria desses lugares são povoados por mulheres. E aí, de uma certa forma, não é essa linguagem acadêmica que a gente conhece, do feminismo e tal, mas o poder, sem dúvida, ainda continua na mão das mulheres dentro desse lugar, né? Mas é isso, a gente precisa também, eu acho que a conferência é um bom lugar para ressaltar essas mulheres a necessidade de continuar sendo protagonistas desse lugar e dizer também que é da nossa origem a matripotência, como a gente fala. Né? São as Iabás que são as grandes gestadoras de vida e, portanto, mitologicamente, ontologicamente, o nosso princípio enquanto comunidade de axé. Então, conferência não é só também por política pública, mas também por essa questão de consciência coletiva que é fundamental. Então, a luta pelo machismo, contra o machismo, está dentro disso também. Sani, estamos chegando no finalzinho do programa, mas eu quero te ouvir, mulher de axé, por favor. Sim, o que falar depois da Nina, né? Mas, Clarissa, é realmente, né, a sociedade, né, do povo de terreiro, ela reflete muito o que está lá fora. Né? Então, apesar de sermos, né, uma comunidade matriarcal, né, então é muito potente essa força da mulher, até porque nós exaltamos as nossas mulheres, né? Então as nossas mães, enfim, e isso para nós é sagrado. Então a força feminina ela é vista como uma força sagrada, né, o útero sagrado, enfim, da potência da própria humanidade. Então a mulher está muito em cima, né? Ela tá muito exaltada nesse sentido. Porém, ela não é um espaço apartado do restante da sociedade. Então, sim, também vão ter muitos casos, muitos processos, aonde seremos atravessadas, né, por esse machismo, por esse racismo, enfim. Porém, existe esse entendimento, né, de que as mães, as iás, né, as iabás, são elas que direcionam essa comunidade, direcionam esse povo, né? Por isso a importância desse termo povo de terreiro. Então, a conferência ela traz também muito isso, né? Assim como a matriz africana ali, a casa de terreiro reflete a realidade de fora, a conferência também. Então, assim como diz Nina, nós precisamos na conferência também fazer esse debate reflexivo sobre esse reflexo, né, do que a sociedade traz para nós. Até porque nós estamos vendo muitas mudanças dentro da nossa religiosidade, enquanto matriz africana, e até dentro da tradicionalidade também, o que é muito perigoso, né, em função deste reflexo social. Então, é na conferência, é ali, né, no terreiro, no grande terreirão que iremos fazer, né, onde estes assuntos também vão ser trabalhados e conversados com estas mulheres. Ok. Então, aguardamos, né, todos aí para a conferência, a segunda Conferência Estadual do Povo de Terreiro, nos dias 12 e 13 de maio, em Porto Alegre. O papo está ótimo, mas o Sobre Nós está terminando. Obrigada, Sani Figueiredo, gestora da Política da Promoção da Igualdade Racial do Rio Grande do Sul, e Nina Fola, socióloga e pesquisadora. E obrigada a você que ficou aqui com a gente. Para ver esse e outros programas, siga a gente no YouTube e nas redes sociais. Até quinta que vem, porque afinal, tudo é sobre nós.